Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de outubro de 2017, é uma sexta-feira. Esse é o verbete de número 4.263. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 17 máximos. O tema de hoje é dividendos da docência conscienciológica. O nosso verbetógrafo é o Júlio Royer e a especialidade é a parapedagogiologia. O Júlio Royer é graduado em Ciência da Computação, especialista em redes de computadores e mestre em Ciência da Computação e doutorando em métodos numéricos. Caracas, hein, Royer? É voluntário da Conscienciologia desde 93, docente desde 1996 e tenepsista desde 1998. Os dividendos da docência conscienciológica são um conjunto de ganhos, aportes, aprendizados ou efeitos positivos conquistados pela consim, homem ou mulher, decorrentes do exercício da TARES através das aulas de conscienciologia. A compreensão mais profunda da conscienciologia, decorrente do estudo e preparação para as aulas, as associações de ideias, o autoesforço para colocar em prática os conceitos estudados de conscienciologia, decorrentes do compromisso de explicá-los em sala de aula, as perguntas de alunos trazendo novos pontos de vista e levando a novas reflexões, as recomposições grupo-kármicas, o suporte da instituição conscienciocêntrica para assistência tarística necessária ao cumprimento da proexis pessoal. Na parafatologia, o contato mais próximo com os amparadores de função da docência conscienciológica. O desenvolvimento parapsíquico decorrente do contato frequente com os amparadores e com o campo energético parapedagógico. A assunção da condição de mini-peça lúcida do maximecanismo multidimensional interassistencial. Aí ele tem uma série de itens e na acabativa a gente chama atenção para conteúdo parapedagógico, dividendos da autoexposição cosmoética, praxis parapedagógica, professorando de conscienciologia e TARES expositiva. Os dividendos da docência conscienciológica tornam o exercício da TARES acelerador evolutivo de valor inestimável ao intermissivista lúcido, quanto a maxi proexis pessoal ou grupal. Você, professor ou professora de conscienciologia, já identificou os dividendos da docência conscienciológica? De quais tipos? Na mega-análise da equipe, nós temos parapedagogiologia, auto-organização, lucidez, autopesquisologia, autoconscienciometrologia, acuidade, desassedialidade, didactopensene, intelectualidade, intermissivista, lógica, ortopensene, proexologia, docenciograma, extrapolacionismologia, cogniciologia, interaciologia, projeciologia, rendimento, TARES. Então, para começar, a gente pede para o Júlio contextualizar o seu verbete, né, Júlio? Pois é, já faz algum tempo que eu estou trabalhando com a formação docente, né? Então, já tem aí 10 anos, está completando 10 anos da reaprendência, e desde o início eu estou trabalhando com a formação docente lá. Então, uma das coisas que, assim, que muitas vezes impacta as pessoas, ou que as pessoas ficam bastante até preocupadas, às vezes, é com o ônus da docência, aquela coisa que às vezes você vai ter que bancar assistência, então às vezes você precisa suportar uma certa pressão, tal, uma auto-organização.
Mas, por outro lado, às vezes as pessoas não dão o devido valor às coisas, o que vem de bom disso, do esforço da docência. E isso aí traz bastante coisa, traz bastante, em diversas áreas diferentes, isso ajuda o professor a desencadear ou acelerar o seu próprio processo. Desde o próprio parapsiquismo, a compreensão mesmo da conscienciologia. São os diversos aspectos que eu procurei trazer no verbete para assim, mostrar esse lado, para dar um pouco de ênfase também a esse lado que é assim, o que o professor de conscienciologia ganha com esse esforço, uma vez que não tem nenhum ganho financeiro, né? Mas ele tem um ganho consciencial, evolutivo. E é de diversos tipos diferentes esse ganho, né? Se manifesta de diversas maneiras. Então, aí eu procurei trazer essa visão, né, para isso. Ok. Fala um pouquinho também que vocês estão aí às vésperas, né, da 8ª semana da reeducação consciencial, na reaprendência. Pois é, nessa ocasião aí de que a reaprendência está completando 10 anos de existência, né? Amanhã começa a 8ª semana da reeducação consciencial. Então, são vários eventos para investimento, desde o parapsiquismo, desde o debate sobre educação, sobre parapedagogia, sobre reeducaciologia. Vai ter também uma dinâmica parapsíquica de parapedagogia que é aberta nessa próxima terça-feira. Amanhã começa o campo energético parapedagógico, que é um curso de campo da reaprendência, com 3 atividades, instalação de 3 campos no sábado e domingo. Depois, na quinta-feira, dia 12, teremos o Seminário dos Educadores Históricos, que também é gratuito. Se aborda aí, nesse caso aqui, a gente vai trazer a temática do iluminismo, né, fazendo um cotejo com o que a gente entende hoje, com a tarefa do esclarecimento. Então, às vezes, se tem uma visão um pouco romanceada ou um pouco dourada aí da época do iluminismo, e a ideia é fazer o cotejo. O que o iluminismo trouxe de bom e o que ainda que hoje já está superado ou que não era tão positivo assim, né? E, por último, a gente encerra a semana com a primeira jornada internacional de parapedagogia e reeducaciologia, que é uma oportunidade aí das pessoas trocarem ideias, de reunir os pesquisadores, os interessados, tanto não só na docência, mas na autorreeducação também, né, porque é uma das coisas que é um desafio para a gente, assim, a gente até sabe muita coisa do que a gente poderia fazer, do que a gente poderia mudar. Mas aí, por que às vezes é tão desafiador, é tão difícil a gente conseguir implementar essas mudanças, né? Então, esses são alguns temas, alguns aspectos aí que vão ser trabalhados aí na jornada. No site da Reaprendência tem toda a programação, tem as informações lá de como fazer as inscrições, então tá disponível no site da Reaprendência. Ok. Então, vamos começar. Quer fazer alguma pergunta, Marilu? Ou ainda não? Não, você sabe, a pessoa pega o microfone e eu já cravo. Então já vamos lá. Parabéns aí pelo dividendos da docência conscienciológica, Júlio. E obrigado. A minha pergunta, então, é na página 1, na 6ª linha. A satisfação pessoal ao ajudar os alunos a compreender algo novo. Eu acho que isso é uma das principais coisas para o professor, né? Pois é, você já... Quem é professor provavelmente já deve ter passado por essa situação. Às vezes o aluno até traz uma dúvida, e às vezes não é nem uma dúvida dele, mas da forma como você expõe, você acaba clareando mais algum aspecto, alguma dúvida ou alguma questão da vida da pessoa, e aquilo pode fazer uma mudança muito grande na vida dela. Aquilo muda, às vezes, o comportamento. E essa percepção assim, de, agora entendi isso, eu sinto uma satisfação muito grande quando isso acontece em sala de aula. E, assim, eu procuro fazer, o meu esforço é justamente esse. Para mim, a finalidade é essa.
de dar aula. É isso que me move para fazer a docência, né? De conseguir fazer com que os alunos compreendam alguma coisa, que eu consiga trazer alguma coisa nova para renovar, para melhorar a compreensão da pessoa e, em consequência, a própria vida dela, né? E você coloca, continuando isso daí, na efeitologia, na página 2, o efeito da TARES sobre a vida do assistido, que a gente percebe, né, essa mudança de paradigma para eles, e eu gostaria que você fizesse um link com o binômio esclarecimento, liberdade consciencial. Então, efeitologia é o segundo efeito, o efeito da TARES sobre a vida do assistido, porque muda, né? Sim. Muda completamente, como se diz, da água para o vinho, depois que ela começa a compreender. E a liberdade que traz, né? O esclarecimento, você pôs aqui o binômio, esclarecimento, liberdade consciencial. Esses efeitos, em geral, um dos efeitos é justamente começar a dar mais liberdade para a pessoa. Quando ela começa a se esclarecer, ela começa a evitar os erros, evitar as interprisões e começa a saudar ou a melhorar os seus vínculos e começa gradualmente a ter mais liberdade de manifestação, mais liberdade em geral. Tem uma série de efeitos. Um outro efeito que está ligado também com essa liberdade, por exemplo, é da autodesassedialidade. Só para trazer um exemplo. Tinha um caso de uma pessoa muito próxima que ela gostava muito de fazer, às vezes, piada, ou trazia, assim, no senso de humor dela, ela trazia algumas coisas fazendo uma certa referência aos trafares de um colega de trabalho, que no caso era até o chefe dela. E fazia assim, como se fosse a sátira do sotaque, do jeito de falar, ou de alguma coisa assim dele, do jeito dele. Um comentário meu, quando eu estava conversando com ela estava trazendo isso, aí um comentário que eu fiz, você se deu conta de que quando você entra nessa linha de satirizar a pessoa, você se afiniza com os assediadores dela, aquilo ali clareou, assim, deu um impacto nela, e eu continuo convivendo com essa pessoa, de tempos em tempos ainda encontro ela, e ela mudou a vida dela nesse aspecto. A partir daquele comentário, aquilo ali mudou totalmente a vida dela, né? nesse aspecto. Então, esse tipo de assédio, ela já não provoca mais, ela não entra mais nessa. Por causa do quê? De um comentário, de um argumento ali esclarecedor. Entende? O negócio de fazer o efeito na vida dela, e nesse caso específico eu consegui acompanhar porque eu convivo com a pessoa. Então, nem sempre a gente consegue acompanhar esses efeitos na vida dos alunos que passam pela nossa sala de aula, porque às vezes você não continua mantendo contato. Mas também acontece às vezes vem uma pessoa que teve aula com você alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, e vem e fala, poxa, aquilo que você me falou naquela aula, eu nunca mais esqueci, aquilo lá mudou minha vida. E pior é que muda mesmo. Eu fui como aluna, quando eu adentrei a Conscienciologia, no CIP, a paciência de Jó que os dois professores tiveram comigo. Porque eu perguntava tudo, né? Antigamente você não perguntava, você só aceitava. Você tinha pergunta, mas não tinha resposta. E como ali você tinha resposta, você usava e abusava. Aproveitava, né? Para perguntar tudo. Aí tinha gente que começava a rir. Eu falei, você não quer saber? Aí eu também quero. Mas como que você tem coragem de perguntar? Eu falei, perguntando. Se eu não perguntar, como é que eu vou saber, né? Como se eu não podia. Agora você imagina. Você sair de tudo é mistério, para de repente você ter resposta, a coisa muda. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque é muito importante o trabalho de um professor no esclarecimento da TARES. Valeu, obrigada. É isso que eu queria comentar. Às vezes a gente não tem bem assim, a noção do efeito a longo prazo em cima da vida dos alunos, né? Então, isso é uma... Eu sou grata até hoje, olha, faz tempinho, mas
sempre eu estou pensando neles e agradecendo, porque tiveram paciência de Jó e me explicaram tudo. Aí passou 5 dias, 15 dias, o CIP era 1 mês, né? O primeiro era 1 mês. Passou 15 dias, eu já estava vindo aqui para Foz. Quer dizer, mudou a vida dela. Mudou. Aí é uma mudança literalmente. É mais assim, ostensiva, visível, total, né? Mas às vezes a mudança é um pouco mais sutil. Dessa pessoa que eu comentei não é uma coisa, ela não chegou a mudar de cidade por causa disso, mas mudou o jeito dela pensar. Mas mudou os pensenes, né? Isso. É isso que é o básico, o principal. Valeu, obrigado. Fatologia, página 1, quinta linha. Você se lembra de algumas perguntas dos alunos, trazendo novos pontos de vista e levando a novas reflexões que você teve decorrente das suas aulas? Você teria tido essas mesmas reflexões sozinho, se não tivesse ministrado as aulas? Certamente não. Não. Porque o aluno traz a bagagem de vida dele, ele traz as experiências dele, ele traz os pontos de vista, e isso enriquece muito a aula. E às vezes não tem como a gente parar e pensar sobre todos os pontos de vista de tudo que a gente estuda. Enquanto a gente está sozinho, pensando naquilo ali, muitas vezes você vai raciocinando quase sempre pelo mesmo caminho que você já pensou. E na hora que você tem contato com outras pessoas, com outro micro-universo consciencial, com outro conjunto de vivências do passado, essa pessoa vai trazer uma abordagem dela, vai trazer as dúvidas dela, vai trazer um novo caso que você não conhecia, que você tinha que... vai ter que entender, provavelmente, naquele momento. E isso é oportunidade de reciclagem, é uma coisa nova, é um ponto de vista diferente. Então, isso assim, sem a bagagem da docência, certamente muitas das coisas que a gente acaba concluindo, que a gente acaba chegando às conclusões, é por causa desse laboratório. Não dá para assim, a gente excluir aí a proximidade com a equipe extrafísica, que é também interessada na assistência e vem também com um terceiro ponto de vista. E às vezes na sala de aula, não é só um aluno e um professor que estão conversando ali. Numa pergunta, num debate, outro colega, ou outro professor, ou outro aluno, também já traz outra contribuição, e isso acaba enriquecendo, acaba dando vários pontos de vista. A gente costuma dizer que no debate, quando você perde o debate, você ganha uma ideia, você mudou alguma coisa na sua forma de pensar. Quando você ganha o debate, você simplesmente continua com a mesma forma de pensar. Mas quando você, numa argumentação dessas, quando algo outro argumento é mais forte, ou é mais convincente, é mais interessante que o seu naquela hora, você ampliou sua cognição, você ampliou seu ponto de vista. Então já é um ganho. E isso acontece quase que... virtualmente, quase todas as aulas acontece alguma coisa nesse sentido. Quando é alguma coisa um pouco mais, quando tem mais gente, ou quando as pessoas já estão mais preparadas, por exemplo, quando quando você acaba encontrando, às vezes, pessoas com uma bagagem diferente, a tendência é isso acontecer mais vezes. Mas acontece assim, quase sempre. Quer falar, André? Alô, Júlio, parabéns então pelo verbete. Obrigado. E ontem mesmo, né, sincronicidade, não sabia qual era o verbete hoje, mas eu estava conversando com uma professora, né, uma iniciante, né, de Projeciologia, e ela estava dizendo justamente sobre esses dividendos. Ela estava falando, poxa, como que a gente sai ganhando, tal, né? E até a gente estava comentando que o professor Valdo tinha aquela frase, né, que ele comentava que não tinha atividade na Terra que fosse mais relevante do que um professor, um docente de Conscienciologia, que as pessoas deveriam buscar isso, né? E eu lembro que quando a gente estava no começo lá do IIP, e que muitos não se interessavam pela docência, eu acho que até tinham uma inibição para isso, porque
achavam que o professor estava num nível muito acima, em que o voluntário comum não chegaria ali. Então, tinha uma barreira, tipo, não vou nem me candidatar, né? A Mabel lembra dessa história, porque existia, tipo assim, quase uma barreira, né? Da figura do professor e o voluntário, mesmo o jovem inversor, que muitos depois acabaram se tornando docentes. E eu gostaria até que você falasse, né, um pouco isso, né, da importância, porque eu lembro que mais me instigou, eu lembro que a professora Malo, ela fazia sempre nesse congraçamento de final do ano, tipo uma reunião com todos os professores, e só entrava na sala, ali na Glória, quem era professor. E eu lembro que eu estava, né, como um voluntário, né, tal, e aí eu falei assim, gente, eu queria estar lá dentro, não é possível, está aqui fora. E a Malo falou assim, não pode nem entrar, não pode nem espiar, só entra quem é professor. Eu penso... É que nem a história dos autores, né? Só senta aqui quem é autor. Cara, eu vou te falar que eu queria subir nas paredes. Eu falei assim, não, ano que vem eu vou ter que estar lá dentro. Eu falei assim, eu pus aquela meta, né? Eu subi pelas paredes ali, eu falei assim, não, eu tenho que superar isso daí. Mas eu queria que você desse, porque hoje você está numa IC justamente que tem esse Mater Pensene, né? Uma das coisas que a gente costuma até falar na formação docente, quando o professor está começando, está professorando lá, está iniciando a sua formação, você encontra diversos perfis na mesma turma. A gente nossa formação docente ela é organizada em turmas. Então, na mesma turma, você encontra desde aquela pessoa mais inibida até aquela pessoa que já é professor universitário, que já tem uma certa desinibição em sala de aula, já sabe organizar seus slides, e tem outra pessoa que não sabe, nunca mexeu com os slides, está começando a mexer com docência agora. E acontece muito essa questão da comparação com o outro, né? A gente tem muito essa coisa de você ver a outra pessoa ali na frente, a tendência é a gente comparar o nosso desempenho com o desempenho da outra pessoa. E assim, se a gente for esperar ficar desperto para começar a dar aula, a gente vai perder muito tempo, não é bem por aí. A docência é justamente que vai nos ajudar a chegar lá. Então, é uma coisa aí para a gente desmistificar um pouco isso. É lógico, precisa estudar. Sim, precisa estudar, precisa fazer o seu esforço, mas eu diria que tem muito mais gente do que hoje está na docência que tem condições de fazer, de ajudar na docência, de começar a dar aula. Com isso, ela vai entender mais de conscienciologia. A primeira coisa que vai acontecer é isso. Um dos efeitos que a gente observa na formação lá é que mesmo aqueles que não conseguiram ou que não se formaram professores ao final do curso, eles relatam que foi um dos cursos que eu mais aprendi de conscienciologia. Por quê? Porque vai ter que estudar, vai ter que expor, vai ter que falar ali na frente. Então, vai ter que ler, né? Os livros bastante. Que nunca leram. Isso, que a pessoa às vezes entra naquela coisa do senso comum, só de bate-papo, de conversa, ela acha que já entendeu bem, já está tudo claro, tudo certinho de conscienciologia. Não. E não é bem assim. Tem muita coisa disso. que ela vai compreender mais profundidade a hora que começar a ler, a hora que pegar os livros ali, começar a estudar, debater os livros, o que está lá nos livros com as outras pessoas. Então, a questão... mas realmente existe muita gente ainda tem essa barreira, mas a barreira está mais na cabeça dela. E hoje eu já tenho a impressão que isso já diminuiu bastante. Já não é mais aquele mesmo endeusamento do nível do professor lá, o crachá do professor, não é tanto por aí. Agora, outra coisa que ajuda na docência, o esforço de colocar em prática a boa e velha teática, né, da conscienciologia. Isso vai ajudar bastante a pessoa a caminhar na docência, até a se colocar disponível para a docência. Então, são coisas que acabam caminhando juntas. Não tem muito como a gente separar o exercício da docência do resto da conscienciologia. Não cola mais, isso aí não dá mais. Tem que começar a mexer, né? E uma outra coisa que eu queria até trazer também aqui, né, e que você aprofundasse, na fatologia, na mesma página 1, está aqui na quarta linha de baixo para cima, os reencontros com os colegas
evolutivos do passado. Que eu vi que, tipo, comigo, eu vejo que isso aconteceu de forma assim, ostensiva. Inclusive, eu vejo até que, quando depois eu passei aquela condição do professor itinerante, isso extrapolou. Tipo, se você vai num outro lugar, longe pra caramba de onde você mora, e aí você vai lá, você encontra uma pessoa que você tem uma mega ultra afinidade, que às vezes são até voluntários, e até você começa a ter aquela vontade de conversar, de bater papo, e você vê que aquilo é de passado, que é de curso intermissivo de outras vidas, né? E até lembra de projeções, alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo que é impressionante mesmo a mola, né, ou seja, assistencial, que vai e volta, né? Ou seja, a gente é instrumento, de certa forma, a gente retrocognitor, e ao mesmo tempo aquilo ricocheteia na gente, né? A gente tem esse dividendo, né? Tem uma pergunta aqui em cima disso para você falar, tá? Sim. Houve reencontros com colegas evolutivas do passado em meio às suas turmas dos cursos ministrados? Houve bastante. Não só entre alunos que acabam aparecendo justamente quando você vai naquela cidade. Quando é o seu amigo que vai é outro professor que vai naquela cidade, aquelas pessoas não aparecem. Mas quando é você que vai lá, aí muda o público. Quando às vezes a gente até observa isso, já é coisa até antiga, quando estava um curso praticamente fechado com uma equipe de professores, programado. Acontece algum imprevisto e um dos professores acaba mudando, muitas vezes acaba mudando também o público. Alguns alunos acabam cancelando a inscrição e outros se inscrevem. Isso tem relação direta com essa afinidade do passado, com o padrão energético, com os vínculos que a gente já tem com as consciências. Com a Equipex. Com a Equipex, com os alunos. A gente acaba sendo senha para muita gente. E essa senha, essa lembrança, esse modo de funcionar como agente retrocognitor, isso aí funciona por causa da nossa holobiografia, nossos contatos do passado, nosso padrão energético, a nossa manifestação de uma maneira mais integral, mais ampla, né? E quando a gente leva isso tudo para uma cidade e vai fazer uma divulgação de um evento, isso vai acionar algumas pessoas que têm relação conosco. E isso é natural, isso acontece. Assim, eu vejo que uma das coisas que acaba ficando mais intensa ainda com que a gente vai descobrindo, não é que talvez seja que os outros sejam menos, mas que a gente vai intensificando e descobrindo isso, são os colegas que acabam muitas vezes tocando o mesmo trabalho. A gente vai se afinizando também pelas tarefas. As pessoas se afinizam, sentem que tem que fazer a mesma coisa e acabam se juntando numa equipe. E aí essa equipe intrafísica também, assim, a gente encontra muitas afinidades do passado, assim, de mais de uma vida vivendo juntos, né, e contribuindo e trabalhando com os mesmos fins, as mesmas coisas. Então, isso aí acontece, assim, também acontece bastante, acontece direto. Ok. Gente, amanhã, Círculo Mental Somático, às 9h da manhã, aqui no Tertuliário. O tema vai ser Pensenização da Consciex Amparadora. Como pensar como Consciex. E no domingo tem tertúlia matinal. O tema vai ser Governança Conscienciocêntrica. A especialidade é Autoevoluciologia e a pesquisadora é a professora Cristina Aracaki. E no domingo, o Calepino Conscienciológico, às 17h na IEC. O tema vai ser Fortalecimento do Voluntariado Conscienciológico. Então, aqui a próxima pergunta, Júlio. Culturologia, página 3. Quais suas dicas para os docentes de Conscienciologia otimizarem sua cultura da autocoerência, seja em sala de aula ou não? A coerência é uma das coisas assim mais ligadas aí ao que a gente está, assim, é o que dá a força presencial, é uma das coisas mais ligadas a a sua integridade consciencial, ou seja, a pessoa estar
coerente com aquilo que as ações estarem coerentes com o que ela conhece, com o discurso, com o que ela já sabe também, de colocar... Tem a ver também com a questão da teática, né, de você colocar em prática aquilo que você conhece, aquilo que fala. Tem a ver com a verbação. E é uma das coisas que, até certo ponto, vai dinamizar a evolução da pessoa. E a docência, por que eu trouxe isso com relação à docência? Porque é natural, quando a pessoa começa a dar uma aula sobre um determinado assunto, aquele assunto, aquilo mexe com ela e ela sente uma certa pressão íntima, uma pressão interna de ser coerente com aquele assunto, com aquela abordagem que ela está trazendo. Então, se ela está trazendo alguma coisa, por exemplo, vou trazer alguns assuntos aí, por exemplo, do paradireito. Então, se ela está estudando aquilo e ela procura ser coerente com aquilo, então ela vai moldar as suas atitudes para ser coerente com aquele assunto. Vai começar a ter um esforço nesse sentido. E aí isso vai dinamizar. Desde, por exemplo, tá falando sobre, em sala de aula a gente trabalha bastante com a questão lá dos 20 EVs diários. Então, é uma coisa que você tá falando sobre isso, como é que está o autoesforço para fazer isso? Então, é aquela coisa, tem uma certa demanda íntima para trabalhar com isso, para trabalhar com mais energia, para não pensar mal dos outros. E se você faz um esforço nesse sentido, daqui a pouco já começa a ficar mais natural, você já começa a ficar menos assediado, começa a ficar mais lúcido. Então, esse esforço de manutenção da coerência, ela é uma ferramenta evolutiva. É uma ferramenta que vai dinamizar a sua amparalidade, a evolutividade, o parapsiquismo. Assim, eu vejo que é uma das coisas centrais na conscienciologia, é a coerenciologia, né? O esforço de ser coerente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente fala. Eu lembro, e acho que alguns aqui vão lembrar, o professor Valdo comentando que no começo da década de 90, não sei se você lembra, André, que ele falava isso, tinha lá o P1, P2, P3, P4 no Instituto, lembra que era assim? Lá no P4 tinha a aula 3, que, se eu não me engano, era a aula 3, era abordagens filosóficas da conscienciologia, e tinha o conceito de cosmoética. Era o momento que se trazia o conceito de cosmoética para os alunos, né? E dizia ele que ali no comecinho do Instituto se perdeu muito professor. Porque quando chegava naquela aula, o professor ia embora. Porque ele tinha que falar sobre cosmoética, ele tinha que falar sobre universalismo, e ele, picava a mula, que é o problema da coerência. Que é bem isso, né? E muitas vezes justamente nessas... E é difícil a gente ser 100% coerente com tudo que a gente... Não tem muito isso. No nosso nível evolutivo não é assim, viável. Mas o autoesforço de fazer isso, de a gente superar os nossos próprios desempenhos e minimizando as nossas incoerências, esse é o esforço e é o caminho. Então, aí volta naquela pergunta da comparação com o outro, né? Não é tanto a gente querer se comparar com o nível do outro, que o Valdo, que era a nossa referência conscienciológica aqui, ele estava bem mais à frente em diversos aspectos. Então, se a gente fosse fazer uma comparação direto, o nosso nível com o nível dele, a gente observa um gap. E assim, o mais... coerente que eu vejo é a gente fazer a comparação conosco mesmo e como é que eu estava o ano passado, como é que eu estou agora, como é que eu estou e fazer essa comparação sempre me parece mais honesta e dá mais assim, realista. Mais realista. Dentro dessa linha mitologia, o mito de ser necessário saber tudo para iniciar a docência. Poderia expandir esse tema, principalmente esclarecendo os professorandos? Mitologia, o mito de ser necessário saber tudo para iniciar a docência. Essa é uma das coisas que acaba atrasando muita gente, né? Que a pessoa, às vezes, também, volta no mesmo assunto lá, se compara com o outro professor que está dando aula há 10 anos
e aquele professor tem muito mais respostas, tá muito mais claro para ele as explicações das perguntas mais comuns. E aí a pessoa ainda tem algumas dúvidas então eu não consigo, não sei tudo ainda, então não vou começar a docência. Vai que me pergunta alguma coisa que eu não sei. Então, às vezes, nenhum professor sabe tudo. Essa é uma um dos grandes mitos, né? A gente não sabe tudo. Nem de conscienciologia a gente não sabe tudo. Se for pegar mesmo aqueles assuntos básicos, aquelas coisas, vamos lá, holossoma. Se a gente for pegar o holossoma, vai ter muita coisa ali que não está clara, que a gente não sabe. Sabemos muito pouco. Sabemos muito pouco, exato. Mas já a questão é a seguinte, a gente já consegue esclarecer muita coisa? Se já consegue esclarecer, assim, dar boas contribuições, já está na hora de começar a pensar para dar essa contribuição que a gente já pode dar para o público, para o nosso público. Porque, da mesma forma como a gente estava falando antes dos reencontros do passado, o meu colega não vai ser a senha para acessar justamente os meus ex-parceiros, ex-colegas evolutivos do passado. Eu vou ter uma senha melhor para acessar aquelas pessoas. Então, pode ser até que alguns ele consiga acessar porque ele também tenha vínculo com eles. Mas outros, vou ter que ser eu a acessar essas pessoas. Então, tem aquela coisa de cada um tem o seu público assistencial. Aí entra essa coisa de não retardar demais o início da docência, porque é justamente a docência que vai fazer acelerar esse processo de entender mais a conscienciologia. Entra todo nesse... Assim, essas perguntas todas elas estão conectadas, né? Para a pessoa não... Sabe, ninguém conhece tudo. A docência ela vai ajudar você a acelerar o seu conhecimento e, assim, quando você já sentir que está num nível para começar a ajudar os outros a representar bem a conscienciologia, começa o processo. Certamente vai ter alguém, o processo para a docência, sempre tem alguns professores, em qualquer instituição, vai ter alguns professores responsáveis por essa formação, que já são mais experientes e já têm a noção digamos assim, do mínimo necessário para se começar a dar aula. Então, comece. Agora, Júlio, qual que é a procura de professorandos? É alta? No Brasil, você tem continua sendo alta? Aqui em Foz do Iguaçu, ela já está diminuindo até certo ponto, porque a gente já atendeu. Já atendeu. A principal demanda reprimida, a gente já atendeu. Então, tem agora uma espécie de uma demanda contínua, que sempre tem renovação de gente, sempre tem gente que, em determinado momento, ela percebe que é a hora de começar a docência, então vai ter essa demanda. A gente estima que sempre vai ter essa demanda contínua. Agora, fora, a gente está conseguindo atender algumas cidades, mas ainda tem demanda sim. Embora acho que o próprio IPC lá tem, acho que perto de 800 professores, acho, alguma coisa assim. Então, já é uma quantidade relativamente grande de professores. A demanda, assim, para essa formação inicial, uma boa parte já foi atendida. Mas, ainda assim, tem espaço para mais gente. Como eu falei, tem o público daquela pessoa, ou às vezes até naquela região que não é bem atendida por professores, às vezes pode ter uma boa carência ainda de professores, que às vezes os professores estão concentrados em algumas cidades maiores, capitais, e às vezes nas cidades Júlio, que não são você atendidas lembra da época carência. que a gente tinha, assim, acho que ela também vai lembrar, 22 professores itinerantes no Brasil. Lembra disso? Que era um esganagato, então não tem professor para atender, de 23 no Brasil, itinerantes. E era, exato, daí tinha aqueles não sei quantos que só podiam dar P2, P3. E assim ia. A gente está numa fartura, né, Júlio? Hoje começa a acontecer o contrário. Antes a demanda era assim, faltavam professores para a quantidade de aulas. Isso. Hoje falta aula para a quantidade de professores. Tem muito professor que não tem tanta oportunidade de dar aula. Gente, fica esperto. E a minha impressão é que a tendência é ficar um pouco mais difícil ainda de achar oportunidade para dar aula. Então comece logo. Comece logo, exato. E se por acaso você mora numa cidade
e que tem poucos professores ou que não tem professores, busque a formação o quanto antes, aproveite essa oportunidade de dar bastante aulas e colher esses dividendos, assim, enquanto ainda é mais fácil de achar aulas. Escassez, né? Enquanto há escassez de professor. E também tem o internacional, né? Isso. Fazer Quem for para o internacional tem só tudo para fazer. É justamente o oposto. Não é, André? Não é? No internacional ainda tem tem tudo. Tem tudo para explorar, né? Tem tudo para As pessoas estão assistir, para alcançar. É fato. E também pode falar português, né? É lógico que era ideal que falasse inglês, mas falando português já é o suficiente, né? Para poder itinerar. Eu queria fazer aqui uma pergunta na página 3, na mitologia. O mito de os trafores não aplicados gerarem dividendos. Eu queria até que você focasse nessa questão dos trafores não aplicados, que vocês estavam até falando dessa falta de coerência, da cosmoética, que às vezes não é só aquelas superações de trafares, quer dizer, nesse caso também é um trafar, né? Mas as pessoas muitas vezes têm trafores, mas elas também não conseguem aplicar, né? Então isso também é uma falta de coerência, assim, de cosmoética. Num excelente professor, ele tem uma didática excelente, bem comunicativo, consegue explicar muito bem, mas ele não dá disponibilidade. Não aplica aquilo para dar aula. Aquilo ali não vai, o fato dele ter habilidade aqui não vai gerar as reflexões que o contato com o aluno gera, a aproximação com o amparo extrafísico, não vai gerar essas coisas que são específicas do exercício da docência. Então, essa é uma das coisas. Outra coisa, às vezes o professor está habituado, está numa espécie de zona de conforto, dando aqueles cursos que ele já está habituado. Mas talvez pegar alguma coisa um pouco mais complexa, alguma coisa que exija um pouco mais, ou que vá, exercitar alguns trafores que ele talvez até, às vezes conhece, às vezes não conhece bem os trafores, mas sabe aquela coisa de ir um pouco além, de se esforçar para dar o próximo passo. Então isso também vai gerar aí outros dividendos, vai ser um esforço que vai dar um ganho extra, né? Então, acho que, não sei se clareia aí a pergunta. Se a pessoa não exercitar aquele traço, aquilo não vai dar rendimento evolutivo. Então, não adianta ser um excelente trafor ocioso. Uhum. Queria fazer mais uma pergunta, que agora até me chamou a atenção, eu já sabia dessa sua especialidade, né? Como é que você vê a sua relação com a computação, com todas essas, até, como é que chama aquilo, dos bases de dados, que você tinha falado do doutoramento que você está fazendo, né? Como é que você relaciona? Acho que até seria interessante atualizar, que eu já é doutor. Já foi concluído. Ah lá, doutor. Mas assim, temos que atualizar. Como é que você relaciona isso com a questão da docência? Como é que você vê essa rede, né? Olha, a minha formação profissional nessa área de computação, ela começou por um olhar, assim, a escolha foi, eu gosto dessa área de matemática, gosto dessa área de raciocínio, e eu acho que essa área é capaz de me dar uma boa sustentabilidade financeira onde é que eu for. Isso era o meu raciocínio quando eu tinha meus 16 anos lá, quando fui escolher a profissão. Aí eu fiz a graduação, depois acabei passando bastante tempo trabalhando profissionalmente com isso. E aí, quando comecei a docência, aí eu senti a necessidade de completar a carreira acadêmica, né, de fazer a pós-graduação, a especialização, mestrado e doutorado. Aí o doutorado acabou caindo numa área mais para a área de matemática, um pouco mais hard, um pouco mais fundo do que a própria ciência da computação. E eu só fui entender isso, assim, no meio, depois que eu já tinha entrado no curso, eu comecei a entender que isso tinha relação com o meu passado. Então tem coisas que começaram a surgir flashes de personalidades que tem contato comigo dessa área. Da matemática, você está dizendo? Da matemática. Isso. Então, aí que
assim, eu comecei a encontrar um veio meu do passado por causa disso. Agora, essas pessoas, mesmo da matemática, eram professores, trabalhavam com educação. Um deles tinha um viés até mais forte na área da educação do que na área da matemática. Alemão? Não, os dois eram franceses. Francês. Então, são, assim, para mim foi uma espécie de descoberta, né? Foi uma coisa que não foi à toa também. Eu encontrei, nesse doutorado, encontrei alguns colegas do passado também, lá dentro. E, assim, a gente não foge muito do nosso histórico, né? Da nossa forma, né? Então, isso aí acabou que surgiu a oportunidade do doutorado, tinha várias pessoas lá, fui eu que entrei. Não foram os outros meus colegas, né? E aí, justamente, eu fui entender isso depois, né? A associação que eu tinha, a facilidade que eu tinha para aquilo que estava sendo abordado, acabou chamando a atenção, chamando a minha atenção, né? Que estava maior do que a minha base anterior. Eu não tinha tanta base para acompanhar o resto da turma, mas eu consegui acompanhar. Então, e aquilo, depois eu consegui identificar isso que parece ter relação com o passado. Ok, obrigada. Curso para psiquismo de efeitos físicos, o estudo de caso de Madame Chantal, vai acontecer amanhã e depois com a professora Malu Balona, que vai estar estudando essa personalidade, que foi uma parapsíquica de efeitos físicos, que se chamava Madame Chantal. Então, nos dias 7 e 8, no local é o auditório do CAEC. Temos também a segunda edição do curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa. Tem uma série aí de palestrantes. Isso vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de novembro. E tem também, além dos palestrantes, tem um campo bioenergético interassistencial ao holo pensene religioso. E para quem está querendo escrever livro e não consegue, existe um curso que a Unescom está oferecendo também em novembro, que se chama Autodesassédio Mental Somático. É um curso de campo também, são 2 campos, no sábado e domingo. Vai ser também nos dias 10, 11 e 12 de novembro. E é um curso para tentar ajudar o aluno a sair da inércia que eventualmente ele se encontra em relação à escrita da obra. Então, é um curso que combina campos energéticos com campos de escrita. Tá? Esse curso vai ser com vários professores da Unescom e os EPICONs vão ser a professora Marina Tomás e eu. E as inscrições é no CAEC. Júlio, Crescendologia, página 2, primeira linha. O crescendo, professor iniciante, professor veterano. Na sua experiência, em que você mudou ao sair da condição de iniciante para veterano? Olha, eu acho que isso aí não é uma coisa que não é um clique que muda de um momento para o outro. Não é. É uma transição que demora um tempo, você vai amadurecendo, é um processo de amadurecimento. Agora, eu observo que algumas coisas mudaram. Por exemplo, eu tinha dificuldade de me expressar, de falar. Eu era bem, até por esse histórico, talvez, do passado, aí, de envolver com matemática, me formei lá em ciência da computação, que ficava boa parte envolvido com máquinas, computadores. Eu não exercitava muito a questão da comunicabilidade. Então, até a própria voz era mais baixa, era difícil de sair. Então, uma das coisas, a expressão gradualmente foi melhorando. Outras coisas, a pensenidade. Eu fui entendendo essa questão da pensenidade, da higiene pensênica ao longo do tempo. Então, aos poucos, fui me burilando, fui entendendo esse processo, as consequências de pensar, por exemplo, como pensava, às vezes, a respeito dos outros, faziam algumas coisas diferentes daquilo que eu estava esperando, diferente da expectativa que você tem, eu tinha muito mais pato pensenes.
Então, isso foi gradualmente, a gente vai limpando, vai melhorando esse tipo de coisa. O desenvolvimento das parapercepções, do parapsiquismo. Isso também, aos poucos, o próprio domínio de energias foi melhorando com o passar do tempo. A parapercepção ainda não é assim aquela parapercepção que eu pretendo alcançar, mas já melhorou bastante. Então, é um conjunto de coisas que a gente vai adquirindo. Outra coisa, a percepção, sabe aquela percepção de o que falar, o que não falar em sala? Esse tipo de coisa, sabe? Evitar as gafes. Isso, aos poucos, você vai entendendo como é que o processo funciona, vai tendo mais facilidade de trabalhar com públicos diferentes, vai tendo mais analogias didáticas, você começa a ter mais traquejo em sala de aula, e não só em sala de aula, mas na vida em si, né? A docência ajuda bastante nisso. O temperamento, parece que ele ficou um pouco mais abrandado, não está mais tão, sabe aquela coisa de meio faca na bota? Então, já está bem mais burilado, está um pouco mais tranquilo, pacificou, né? Pacificou. Isso vai aos poucos, vai fazendo esse processo. Você sabe que você está falando, parece que o professor com o tempo, também pela idade, né, Júlio? Não só pelo exercício da profissão, a profissão do voluntariado como professor, mas à medida que a gente vai ficando mais velho, a intercompreensão aumenta. Não é? Então, aquilo que você achava um absurdo, não é possível que aconteceu isso, você já não acha mais. Fala, não, é assim mesmo. A vida é assim, não é assim? É isso que você está falando de abrandar, né? Sim. É menos faca na bota, é menos imposição. Isso, mas ainda assim, eu acho que se não tivesse exercendo a docência nesse período... Quem sabe não teria. Não, eu até diminuiria, lógico, isso aí. Tem um efeito natural, mas me parece que a docência acelera isso. Acelera. Por causa do contato mais intenso com as pessoas. Com diversidades. Com diversidade. E outra, além da docência conscienciológica, eu trabalho profissionalmente com a docência também, desde que eu me mudei para Foz do Iguaçu. Então, isso ajuda também. Você acaba tendo... É um sinergismo aí. Você acaba trabalhando tanto com a docência profissional e a docência conscienciológica. Uma ajuda a outra, uma complementa a outra. Você entende mais as pessoas. Eu penso que talvez as profissões assistenciais que trabalham com o público vai intensificar isso de maneira mais... vai acelerar isso. Vai acelerar. Se for trabalhar, por exemplo, com um médico, um psicólogo, as pessoas que atendem público mesmo, eu acho que acaba tendo esse abrandamento de temperamento com o passar do tempo. Principalmente psicólogo e professor, né? O médico não sei até que ponto, não sei. Obviamente, mas ele não consegue tanta interlocução, né? Menos, a própria profissão não permite essa interlocução profunda e prolongada. Mas o psicólogo, psiquiatra, provavelmente sim, sei lá, terapeutas de maneira geral, e professor, é o tempo inteiro a interlocução, não é isso? O tempo inteiro, você não tem como, é sua ferramenta de trabalho, né? E aí você vai entendendo o outro com muito mais profundidade, né? Com o tempo ensina. Quer falar alguma coisa nisso? Exatamente, porque aqui você tem uma das técnicas, as técnicas de interação com os alunos. Você pode, dentro da sua experiência, explicitar alguma dessas técnicas? Como é que se faz essa interação com o aluno? Existem alguns pontos que você pode até ajudar a gente, né, a melhorar essa interação? A gente é professor, né, aqui, da SOCIM. Eu, quando comecei a dar aula, eu simplesmente era mais um expositor do assunto. Eu fazia muito mais a exposição e, quando surgia alguma pergunta, eu respondia as perguntas. E achava que isso aí estava tudo certo, era por aí. Aí, com o passar do tempo, eu vi que pode melhorar quando você estimula as pessoas a mostrar as suas dúvidas, a contribuir. E aí, quando você faz perguntas em sala direcionadas a pessoa pensar sobre aquilo, não pergunta tipo sim e não, mas perguntas que fazem ela... Reflexão, fazem ela trazer algum exemplo por exemplo, você quer entender se a pessoa entendeu um conceito que você abordou em sala. Uma das formas de ver se a pessoa consegue
se ela compreendeu aquilo, é você perguntar para ela, pedir para ela dar um exemplo, se ela já vivenciou aquilo de alguma forma. E aí, quando ela traz um exemplo, aí você consegue ver se aquele exemplo se encaixa dentro daquele conceito. Aí você consegue fazer é uma forma de interação que você faz o aluno se manifestar e manifestar a compreensão dele. Se o professor está só jogando daqui para lá, tudo bem, se o raciocínio dele está bem claro, o aluno pode até compreender muita coisa, mas pode compreender coisas de maneira equivocada e pode ter compreensões lacunadas. Como é que você vai fazer a verificação e a correção disso? É preciso que o aluno se manifeste. E essa manifestação pode ser feita a partir de perguntas, a partir do olhar, olhando a expressão facial, olhando a expressão corporal. Você faz uma leitura mais abrangente, integrada da manifestação do aluno. Outras coisas, você pode usar metodologias ativas. Então, dependendo do caso, você pode fazer, um exemplo, fazer uma divisão para discutir um determinado assunto, coloca as pessoas em dupla para discutir e depois trazer alguma coisa. Porque aí, quando é o grupo inteiro, às vezes uma turma, vamos supor aí, de umas 10, 15 pessoas que estão dentro de uma sala de aula, sempre vai ter aqueles que ficam quietos, sempre vai ter aqueles que não se manifestam. Se você coloca essas pessoas em dupla, ela se sente menos... assim, ela se sente mais à vontade para contribuir com a outra pessoa, que a outra pessoa vai ouvir o que ela está falando. E aí você acaba pegando a manifestação de mais gente. Você acaba conseguindo que as pessoas se manifestem, elas se sentem mais à vontade em se manifestar, e daqui a pouco ela se sente confortável até em fazer perguntas para o grupo inteiro, para o grupo grande. Então, são formas de fazer a pessoa se sentir mais à vontade, mais acolhida, para se manifestar, para colocar a dúvida dela, que ela vai ver muitas vezes que o colega tem a mesma dúvida, o outro também tem a mesma dúvida, e aquilo ali ajuda, quando ela manifesta aquilo, ajuda os outros também. Isso, a pessoa precisa sentir isso, precisa se sentir à vontade para conseguir fazer isso. Aí eu acho que, não sei se já ajuda aí alguma coisa? Sim, ajuda sim. E é interessante que ontem à noite eu estava dando aula para uma turma, e eram 4 horas com a mesma turma. E eu andava preocupado com umas questões, andava aqui eu com os meus pensamentos, né? E percebi que os alunos estavam mais dispersos. Porque depois eles começaram a conversar muito entre eles. E eu falei, ok, eu perdi a turma, né? Eu vou ter que fazer essa interação com a turma para conseguir pegá-los e trazer para a aula, né? E percebi que esse movimento estava acontecendo porque houve ali uma desconexão, porque eu estava com os meus pensamentos. E aí eu pensando, né, aqui com os meus pensamentos, eu falei assim, eu acho que vou ter que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu falei, ok, então vamos deixar isso aqui de lado e vou começar a puxar por eles. Dei um exercício de dupla, e aí é interessante, porque se fosse em outros tempos, quando eu não era professora, eu ficava com os meus pensamentos, né? Só que ali naquela condição de assistente, você tem que sair de você, né? Eu não podia ficar ali 4 aulas deixando eles ali perdidos, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. E aí foi interessante perceber como é que as coisas estão mais na nossa mão e como é que a gente faz o link. Ok, então tá, então vamos lá começar a puxar por eles, começar a conversar com eles, e de repente você pega de novo e a aula começa a fluir, e os alunos de repente já estão prestando atenção naquilo que você está falando, e já estão interagindo mais. Como é que está tão na nossa mão, né? E depende desse nosso, eu vou sair de mim para trazer eles para a aula, né? É uma postura íntima, né? Foi ontem à noite. Outra coisa, já que você tocou num assunto aí também, uma coisa que, voltando àquela pergunta sobre a transição aí de um professor mais iniciante para um professor mais veterano, uma das coisas que me ajudou bastante até a me desenvolver mais na docência foi justamente essa postura de sair de si. Ó, não importa, não é o Júlio que está ali, é o representante da conscienciologia. O que importa ali é a assistência, é o aluno, é a dúvida, a questão do esclarecimento, a assistência. Não é aquela coisa de querer mostrar que eu sei. Não é isso. Entende? Quando sai disso, você se solta. Você para de querer se defender ou querer defender uma imagem. É a melhor postura, né, Júlio? Sim, é a melhor sim. postura. E o aluno sente isso. O aluno se sente mais à vontade quando você está mais à vontade, quando você está mais solto com isso. Aí eu acho que isso aí faz a diferença também.
É verdade. Obrigada. Posso aproveitar? Eu ia seguir nessa linha mesmo do iniciante, professor iniciante para o veterano, que a gente vê que a qualificação docente é uma coisa importante, né? E até mesmo, vamos imaginar que ele vai lá, principalmente numa itinerância, numa rádio, numa televisão, o efeito daquele trabalho vai repercutir nesse processo como um todo, né? O que você orientaria para ele estar nesse caminho do veterano? Seguindo essa linha que ele tem que ser o sempre aprendente, entendeu? Eu acho que uma das coisas fazer, primeiro, esse esforço de manter a coerência, e depois, junto com isso, não necessariamente depois, mas junto com isso, fazer autoavaliações. Então aquela coisa de ter uma planilha de autopesquisa, o que aquilo está te incomodando? O que te incomoda nisso? O que você acha que poderia ser destravado no seu desempenho, que podia ser melhorado? E começar a pesquisar isso. Quais as causas? Existe técnica para superar isso? Como é que eu já consigo fazer isso? Então, ler experiências de outros, debater com outras pessoas e fazer o esforço de ir melhorando, fazendo experiências de tentar coisas novas que você acha que podem melhorar e ver o resultado daquilo. Melhorou? Beleza, então isso aí eu já vou procurar usar mais, vou incorporar no meu modus operandi. Então, um contínuo aí de um esforço de ir se aprimorando. Acho que... Agora, uma coisa, Júlio, que eu vejo que, pelo menos que eu vi assim, que professores que desenvolveram foram aquilo que pegou naquele início lá na tua fala, a disponibilidade, né? Porque quando a pessoa ela dá disponibilidade e entra de cabeça até em itinerância, eu acho que ele dá esse avanço também, né? Ele permite, né? E essa disponibilidade, a primeira delas é a disponibilidade de agenda, né? De você estar disponível lá para isso. Mas aí tem uma outra que é a disponibilidade íntima. Isso entra naquela coisa da aula lá, de realmente eu estou disponível com o máximo dos meus conhecimentos, com o máximo da minha energia, com o máximo da minha assistencialidade para fazer a assistência no que eu puder. É aquela coisa. Isso, às vezes, vai exigir que ele vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que fazer algum tipo de esforço, às vezes vai ter que trabalhar mais as energias, vai ter que fazer algum esforço a mais, né? E isso acho que é o caminho, né? É o jeito, né? Agora eu queria aproveitar mais uma questão dentro. Você só fazer uma observação nisso? Eu estava estou lendo, na verdade, uma biografia do Pestalozzi, que foi um educador, né? Sim, sim. E ele fala na biografia, quer dizer, não foi ele que escreveu, mas existem relatos do que ele falava, né? Que era justamente isso. Ele tinha, às vezes, algumas doenças, né? Ele passou por uns perrengues físicos e ele tinha que entrar em sala de aula. E aí ele dizia assim, estava de cama, aí de repente levanta e vai para a sala de aula, que ele tinha que atender. E na sala de aula tudo melhorava para ele. Ficava bom. Porque ele falava assim, porque eu saía de mim e eu ia atender o aluno. E esse movimento de sair de si e atender o aluno, eu esquecia literalmente as minhas dores. E é mais ou menos isso que a gente está falando. Parece meio romantizado que eu estou falando, porque, afinal de contas, aquele livro é um pouco romantizado, o livro que eu estou lendo. Mas o fundo é esse aí. Eu já vi isso acontecer. Assim, não que a pessoa estava em cama, mas a pessoa chegou para dar aula comigo, eu ia dar aula junto com esse outro professor, e ele chegou de manhã, né, para dar aula, estava totalmente afônico. Eu não ouvia a pessoa, a 30 centímetros estava difícil de ouvir a pessoa falar. Totalmente afônico. Chegou na sala de aula, começou a falar, normal. Terminou a aula, afônico de novo. É isso aí. A gente acabou chamando isso de efeito aula. Outra coisa, né, que eu estava meio que nesse vetor, pensar o seguinte, daquele professor que estagnou. Ele, de alguma maneira, já dá as aulinhas dele, ele acha que os dividendos já estão razoáveis, entendeu? Só que, às vezes, na ficha, e você vê o cara que ele podia estar 10 vezes melhor. O que você faz? Que choque você daria para esse cara?
Cadê o livro? Eu já falaria, na minha linha, porque eu sou da na Unesco. tua língua, né? No meu idioma, eu falo assim, meu filho, cadê o livro de tudo que você sabe? Está na hora de dar um passo a mais, né? Além da aula. Tá. Desculpa aí, Júlio. Eu acho que isso aí é uma coisa que vai muito de fora o íntimo da pessoa, né? Se a pessoa não quer avançar, aí é aquela coisa, mais cedo ou mais tarde vai bater um certo desconforto, né? Vai ser alguma coisa... Ela vai se sentir mal. A repreendência tem alguma técnica, mexe com isso, tem alguma dinâmica que faz o professor ali, de alguma maneira, olhar esses desafios, de repente, alguma coisa assim? Bom, a gente tem, dentro na própria formação docente, tem uma abordagem que é de sempre aprendente, de sempre você fazer uma avaliação e ver o que você pode ir melhorando. Tem um instrumento que é usado lá, que é o puzzle parapedagógico. Então, é um foco. O que você tem de problemática, ou de aspecto, de assunto, de traço, o que é a bola da vez para você pesquisar e focar naquilo ali para resolver aquele caso, destravar isso aí. Então, essa é uma coisa, mas, assim, de maneira geral, é muita coisa de autopesquisa mesmo, foro íntimo, Tem alguma reciclagem a ser feita, né, Júlio? Tem. A pessoa vai ter que descobrir qual é a reciclagem a ser feita, que ela precisa. Se ela estagnou, TENEPS, se estagnou docência, né, não precisa ser junto. Se estagnou a produção intelectual, alguma reciclagem, estou dando 3 para a gente começar, alguma reciclagem mais séria, essa pessoa precisa fazer. Porque, em tese, não deveria passar por uma estagnação. Em tese, se o movimento contínuo de autopesquisa, como o Júlio está falando, e de reciclagem, ele não cessar, a pessoa ela sempre vai abrindo outras janelas e não fechando e ficando parada, né? Fala, Júlio. É por aí. É por aí. Ô, Júlio, na paradoxologia, na página 3, você fala o paradoxo de ser o professor quem mais aprende. Eu queria que você falasse esse paradoxo, refletindo sobre a profilexia da síndrome da arrogância do saber. Porque se o professor ele não tiver essa profilaxia, ele não entra nesse paradoxo, né? Assim, o professor é o que mais aprende, porque supondo que você vai chegar dentro de numa aula lá para tratar de um determinado assunto. Sobre aquele assunto, não tem muito como fugir disso. O professor é o que mais vai ter que saber daquilo ali, porque ele vai expor aquilo ali, ele tem que organizar a linha de raciocínio, ele vai ter que responder dúvidas, vai ter que pensar sobre o assunto. A compreensão dele, desde antes da aula, já vai ser maior do que a dos alunos e, certamente, depois da aula, vai ser também maior do que a dos alunos. E, possivelmente, durante a aula, ele vai estar aprendendo mais do que os alunos. Porque, nesse momento, ele está... Quando ele precisa organizar o discurso, organizar os seus argumentos, aquilo ele refletir a respeito disso, faz ele pensar a respeito disso. E isso é o que naturalmente vai fazer a gente aprender mais. É pensar, é refletir, pensar sobre isso, né? Então, não tem muito como fugir. Agora, você tinha perguntado outra coisa? A profilaxia da síndrome da arrogância do saber. Entra um pouco naquilo que eu comentei antes do professor querer mostrar que sabe, né? Então, não, eu sei mais do que você. Aquela coisa e às vezes querendo mostrar que sabe mais. Aí você já perde a conexão com o amparo, você já não está mais indo na direção da assistência. Ele já pensa mais no status, né? Esquece a cosmoética. O foco está nele. E o foco não está no assistido. O foco não está na assistência. Certo? Às vezes, isso aí entra, às vezes, quando a professora às vezes traz certos exemplos de caso pessoal, de experiências pessoais, que não vão agregar nada para o assunto. É mais para autopromoção. E aí não clareia nada, não tá ajudando na assistência. Aí você já está se distanciando da assistência, está se distanciando do amparo. E fica um professor petulante também, né? Sabe tudo, sabe tudo. Então a ideia evitar isso. Se fica isso arrogante, tá a gente nem tem vontade de ficar perto.
Se isso está acontecendo, se está afastando as pessoas, em vez de aproximar as pessoas, se está rechaçando, inibindo as pessoas de perguntar, em vez de estimular elas a perguntar, presta atenção que pode ter alguma coisa nesse sentido. Então, aí já a assistência está ficando em segundo plano. Se o aluno começa a ter medo do professor, aí foi tudo pro... aí já dançou. Inibindo, né? Começou a usar palavras difíceis, começou a usar aqueles termos sem explicar direito o que é. Aí pronto, já ficou mais difícil. Porque essa petulância já diminui mesmo essa interação com o professor, né? Porque ele já fica com medo. Pô, o professor sabe tudo, ele não vai saber falar no meu linguajar. Então não adianta eu perguntar, porque não vai resolver aquilo que eu quero saber, né? E a gente vê acontecer isso, né? Que às vezes tem pessoas que falam, poxa, você deveria saber isso daí, mas como eu deveria saber o nome disso se eu nunca vi? Né? Dependendo do fenômeno, por exemplo. Você vê um fenômeno, você relata o fenômeno. Mas você não sabe dar nome ao boi, porque você nunca viu o fenômeno, como é que você vai dar o nome? Não, mas assim, você tem que ser científico, você tem que saber o que é isso. Poxa, se eu não sei o nome do boi, como é que eu vou dar nome para o boi se ninguém sabe? Não, se ninguém nunca viu. Esse aí já até esse tipo de argumento até meio quase grosseria, né? Já é um pouco além do... É verdade. Então, o professor ele tem que estar aprendendo com... É isso daí, o professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor, né? Aqui no Crescendo, que vai cair nisso, o Crescendo, capacidade assistencial do professor. Se ele não tem essa capacidade, se você quiser falar mais... É na página 2, no Crescendo lá, o Crescendo capacidade assistencial do professor. É a medida, né, que o professor vai trabalhando isso daí, compreendendo, estudando, é o que você falou ali, fazendo as técnicas diárias, né, de casa e as técnicas antes, pós-aula. Assim, a capacidade assistencial do professor está ligada ao conjunto dos seus trafores, a toda a sua personalidade, desde o seu domínio de energias, o seu domínio emocional, o seu autoconhecimento, a sua autocognição, domínio mais refletido do assunto, os domínios da parte da interação com a turma. Então, como fazer para acolher, para que o aluno se sinta à vontade? Aquela pergunta inicial da Paula ali, dessa parte da interação. Como fazer isso? Na medida que o professor consegue ir melhorando o seu trato na interação com a turma, ele já está ampliando a sua capacidade assistencial. Na medida que ele dominou mais dominou no sentido de compreendeu em profundidade mais o assunto que está num novo livro, um novo tratado, um novo aspecto. Aquilo ali já é mais uma cognição que pode ajudar num caso que vai aparecer em sala. A própria experiência de vida, mesmo o trabalho com energias, o parapsiquismo, conforme ele vai se conectando mais, conseguindo entender melhor a sinalética energética, ele pode começar a seguir mais as dicas de amparo em sala de aula e, não, peraí, esse assunto aí não toca nisso não. Ou então, fala isso, aprofunda isso aí. Esse tipo de feeling aí, assim, é outro trafor, no caso do parapsiquismo, o desenvolvimento da sinalética, que vai ampliar a sua capacidade assistencial. Ele vai deixar de ser um simples, uma consim isolada, tentando fazer assistência mais isolada, e vai começar a trabalhar com uma mini peça mais lúcida, né, dentro do maximecanismo. E aí tem orientação extrafísica que vai dar um direcionamento mais preciso, né, mais adequado. Curso Amparadores, Amigos Extrafísicos, com o professor Mário Oliveira, na CIP, nos dias 28 e 29 de outubro. Intercooperação Científica, encontro com o professor Dr. Rico Sniller, que é professor, doutor e pesquisador de parapsiquismo da Universidade de Leiden, na Holanda. Ele vai estar aqui no CAEC de 20 a 22 de outubro, justamente criando um debate, um talk show, para ver o que ele está estudando de parapsiquismo e até fazer cotejo de como a gente estuda. Então, os interessados aí, o evento com ele vai ser 20, 21 e 22 de outubro.
É interessante para a gente ver, né, o que outros pesquisadores estão fazendo em termos de parapsiquismo. E tem o curso da Consecutivos, dia 21 e 22 de outubro, Técnicas Retrocognitivas, com a professora Daiane Roça, na Consecutivos. E tem também, gente, o 13º Fórum da TENEPS e 10º Encontro Internacional de Tenepsistas, nos dias 15 a 17 de dezembro. É uma atividade aqui no CAEC, junto com a IC-TENEPS. Então, a gente todo ano, né, tem feito esse encontro de tenepsistas e esse vai ser o 13º. Frequento o IPC de Florianópolis há uns 3 meses. É possível estar fazendo um curso no extrafísico estando ressomado? Tenho acordado com lembranças de neologismos com os quais ainda não estudei e com memórias de professores e ambientes, dos quais, né, ainda não estudei. Isso não só é possível, como até relativamente frequente com as pessoas que estão, quando começam a ter contato com a conscienciologia, acaba sendo relativamente frequente esse tipo de relato, de experiência. Você está tendo um contato, então, recente com um corpus de ideias bastante complexo e que ajuda bastante a entender a evolução. A compreensão disso não se dá assim de uma hora para outra. Então, essas experiências parapsíquicas, as projeções, elas ajudam bastante nisso. É comum acontecer de ter, por exemplo, as projeções assistidas, em que os amparadores monitoram a experiência extrafísica da pessoa, a projeção, e justamente para entender, para aprofundar, para refletir sobre determinados conceitos. É comum acontecer, nesse tipo de experiência, de ter vivências que são difíceis de acontecer aqui na dimensão física, ou até impossíveis. Por exemplo, uma viagem interplanetária, uma experiência fora do planeta, ou uma lembrança de vivências do próprio curso intermissivo, ou assistir algumas aulas de atualização, ou de rememoração, ou de reflexão a respeito de algum assunto já tratado no curso intermissivo. Então, são só para citar algumas possibilidades aí que são assim comuns de acontecer quando a gente está tendo os primeiros contatos com a conscienciologia. Assim, a maior parte dos professores de conscienciologia com quem eu conversei sobre isso tiveram experiências nesse sentido e foram bastante ricas e variadas. Então, tem experiências de diversos tipos, desde assistência mais intensa, mais densa para outras consciências, até reflexões mais profundas ou debates mais profundos sobre algum assunto, algum conceito aí que você está vendo pela primeira vez. E até porque parece que a pessoa está com aquela saturação mental, né, Júlia? Às vezes, quando está fazendo curso, né, um curso, por exemplo, de entrada. Sim, é muita coisa nova. É muita coisa nova. Isso dá essa saturação mental, que a saturação mental é justamente uma das técnicas projetivas. Quando você fica bastante tempo pensando em projeção ou pensando em experiências parapsíquicas, a tendência é, quando você sai do corpo, você continuar pensando naquilo. E muitas vezes adquire a lucidez durante a experiência e volta com a informação. Então, existe esse fator também da saturação mental. Né? Saturação mental. Tecnologia, página 2. As técnicas de interação com os alunos. De novo, olha lá. Poderia o verbetógrafo listar as técnicas que utilizou de interação, né? E também falar sobre como consciências paracomatosas podem ficar aderidas à psicosfera de uma consim? Quanto tempo isso pode durar? E como se processa a interação pensênica entre ambas? Então, são 2 perguntas, né, Júlia? A primeira é listar as técnicas de interação com os alunos que você já utilizou ou utiliza. Depois, a paracomatose. Bom, com relação a essas técnicas, a gente já comentou alguma coisa aqui, mas vamos colocar algumas outras. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu encontro uma turma nova,
e vou abordar algum tema diferente, é fazer uma elicitação, que é um termo dentro da educação, usado dentro da educação, para explicar que a gente vai fazer um levantamento do que as pessoas já sabem a respeito daquele assunto. Então, vai fazer quando se aborda um determinado conceito, por exemplo, vamos pegar o termo cosmoética. O que vem à cabeça de vocês quando a gente fala nesse termo cosmoética? Então, aí cada um você dá um tempo para os alunos se manifestarem e levantar qual é a compreensão que aquele termo causa, o que aquilo traz para a cabeça das pessoas. Isso aí você já está fazendo uma medição, você está fazendo um levantamento do nível de compreensão daquelas pessoas a respeito do assunto e que vai facilitar o nível de abordagem. O quanto você vai poder explicar, ou o que você vai precisar explicar desde a parte dos conceitos mais básicos, ou esses conceitos mais básicos já estão mais ou menos compreendidos, você pode aprofundar um pouco mais. Se as pessoas trazem, às vezes, uma bagagem de outra linha de conhecimento, você pode fazer as conexões necessárias ou explicar. Se a pessoa tem, por exemplo, veio com bagagem, vamos supor aí, do budismo. Ela já estudou alguma coisa do budismo. Aí você traz o termo de cosmoética, se você identifica que ela tem aquela bagagem, você pode fazer as associações com os termos de como que ela é estudada, como que ela é vista, as aproximações dentro da linha do budismo com esse conceito que você está trazendo. E isso inclui a pessoa, isso traz a pessoa, faz um acolhimento com ela. Ela se sente acolhida e pertencente. Aquilo facilita para ela interagir, facilita para ela fazer perguntas, facilita para ela se sentir dentro da turma. Só para fazer um resumo, né, do que o Júlio falou. Essa interação, né, Júlio, pelo que você falou aí, é você entrar no universo dela e trazer o universo dela, aproximar o universo dela e trazer o universo para a aula, né? Não expondo a pessoa, mas fazendo essa conexão, né? É uma maneira dela se sentir realmente acolhida. Isso. Outra forma de você abordar isso é quando você vai introduzir um conceito, aí tudo bem. Que vocês já têm alguma vivência, ou explicou um conceito. Aí você faz aquela pergunta, né? Vocês têm algum exemplo de vivência nisso? Aí uma pessoa traz um exemplo da profissão dela. Aí, em seguida, quando você, a partir daquele momento, você associou que ela trabalha por exemplo, com direito. E aí, de tempos em tempos, você vai usar o caso do direito, vai trazer um exemplo que associa com o direito para trazer novamente ela para o... Então, essa é uma outra técnica, para você ir aproximando as pessoas e estimular essa interação. E aí, cada vez você traz de tempos em tempos, né, você vai trazendo usando as contribuições que as pessoas trouxeram para dentro da sua aula. Traz os exemplos, né, conecta com o seu assunto. Então, essa já é uma outra técnica de interação. Aí, agora, dependendo do caso, dependendo do objetivo da aula, a gente vai definir técnicas, vai definir estratégias, ou vai definir metodologias que vão vão facilitar a gente chegar naquele objetivo que a gente define para a aula. Esse objetivo ele é definido com base no público que você tem e no tempo que você vai ter para trabalhar, no assunto que você vai desenvolver. Aí você consegue mais ou menos definir, não, com esse tempo, com esse assunto para esse público, acho que eu consigo chegar a esse nível de compreensão, ou que as pessoas consigo abordar esclarecer até esse tipo de assunto aqui. E aí, com base nisso, aí você define as metodologias. Dentro dessas metodologias, você pode definir estratégias ou técnicas de interação mais adequadas. A técnica que foi citada antes de dividir em grupos, pode ser, por exemplo, em duplas. Aí depois define um tempo para as pessoas discutirem em duplas, escolherem determinados assuntos. Aí depois um outro tempo para as pessoas, essas duplas se reúnem em grupos de 4, e cada um dos grupos de 4 vai ter que reduzir aquelas listas que eles têm em outra lista menor. Aí vai pegando os assuntos mais relevantes que eles vão definindo. E aí já é uma técnica também de metodologia ativa para envolver todos e que vai chegando nos aspectos mais centrais, mais consensuais, que afetam a todos. E é uma forma também de estabelecer um nível maior de interação. O pior é entrar e ser só um expositor, né?
Aí não tem interação. Aí não tem. Eu costumo brincar. Se é para fazer isso, se você quer ter o controle da aula todo na sua mão, quer fazer uma aula daquele jeito que você quer, faz uma aula vídeo, grava ela, daí não tem interação nenhuma. Você não precisa nem aparecer. Isso, aí a aula vai ser exatamente daquele jeito que você previu. Não é perfeito. Mas aí também não dá oportunidade do aluno perguntar. Então, se é uma aula com interação, esteja aberto para a interação, claro, para as pessoas se manifestarem e aproveite essa interação para identificar o que você precisa trabalhar, quais as dúvidas, quais as angústias, quais as dúvidas das pessoas. E vai trabalhar em cima disso. Agora, Júlio, o mais bacana da aula é justamente isso, né? É o melhor. Não é o melhor da aula. É o melhor da aula. Porque para o professor, pelo menos, eu não sei se para o aluno, mas o professor que já é mais experiente naquele tema, ele já falou aquele conteúdo várias vezes. O que vai mudar é a interação. É nisso que o professor aprende. É lógico. É aí que está aquela... Logo no início da tertúlia, teve umas perguntas ali de como que o professor aprende com o aluno. Tem novo ponto de vista. É nessa interação que o aluno traz coisa nova. Então, é ali que o professor aprende. É ali que ele tem que pensar em alguma coisa diferente. Uma saída nova para aquele aluno, E isso às vezes é muito interessante, porque aí às vezes é comum entrar também a participação, a inspiração do amparador, e que aquilo expande a compreensão. E quando o professor terminou de falar isso, poxa, eu nunca tinha pensado nisso que eu falei. Aí vem uma outra natureza do dividendo aí, que vem da interação entre o amparo de função e o professor, que é dos mais assim sérios e dos mais interessantes, né? Essa parte das inspirações extrafísicas, né? Que o professor mesmo nunca pensou naquilo que ele está falando antes, né? Fiquei mais inteligente comum, né? Naquela hora. Não é muito comum, professor, eu nunca pensei nisso. E ele mesmo acha o máximo, porque ele nunca tinha pensado naquilo. Pois é. Que é a pura inspiração extrafísica. Aí tinha outra pergunta dela, que era Maurótico. Olha, que era aqui, ó, relacionada à presença de uma consciência. Quanto tempo isso pode durar e como se processa a interação pensênica entre a consim e a paracomatose? O paracomatoso já é aquele cara que não está lúcido no momento em que está, nem para a própria condição dele. Ele está em uma espécie de coma ali que está quase que inerte. Então, não tem assim, lucidez sobre o que está se manifestando. Essa manifestação mais, a presença de uma consciência paracomatosa na psicosfera do professor, não, assim, a consciência acaba sendo atendida mais pelas energias do professor, pelo padrão energético do professor, e que pode melhorar o nível de lucidez da pessoa. Isso, assim, o próprio padrão de energia da consciência às vezes pode causar um desconforto na psicosfera do professor e um desconforto no professor. Ou na pessoa, né? Que não precisa ser só professor, né? Sim, pode ser no próprio aluno também, na pessoa que está com a consciência escada. E quanto tempo isso pode durar? Isso aí varia bastante. Agora, é comum acontecer, por exemplo, uma duração de uma escagem dessa até a TENEPS, que se o professor é tenepsista, e na TENEPS muitas vezes essa consciência é encaminhada. Às vezes ela desperta da comatose na sessão de TENEPS e é encaminhada para algum outro tratamento, né? Lembrando, né, Júlio, que a lógica interassistencial dessa escagem mais lúcida é o menos doente ajuda o mais doente. Então, na hora da escagem, se a consim tiver menos doente, obviamente, ela compartilha o bem-estar dela momentaneamente com aquela consciência, para que aquela consciência saia daquele padrão, seja de comatosa ou não, né? Para uma de algo um pouco melhor que ela por si mesma não consegue fazer, né? E aí tem uma variante disso, que é assim, às vezes o aluno vem em escada e o professor uma das formas de fazer assistência para o aluno e para a consciência
é retirar essa consciência que está na psicosfera do aluno e mantê-la escada com o professor, na psicosfera do professor. Aí você permite a assistência do aluno, que ele consegue pensar melhor, consegue raciocinar melhor, sem a influência da consciência, e a consciência vai ser esclarecida pela pensenidade mais rígida, mais agradável, com um bem-estar maior na psicosfera do professor. Então, são aí uma assistência para duas consciências simultaneamente. Isso aí. Agora vamos fazer a terceira, então, já que nós estamos aqui, você vai falando, eu vou tendo ideia. E às vezes a consciência está escada com o aluno na sala de aula e de repente o professor ele traz uma ideia nova, isso muda a pensenidade do aluno instantaneamente e a consciência vai embora, é retirada. Sim. Então, e às vezes acontece de esclarecer a consciência. Exatamente. Então, olha, aqui nós já falamos quantas. Tinha que escrever isso, né, Júlio? Eu acho que Você não acha que vale a pena escrever isso? Olha, que nós falamos aqui 4. Sim. 5, sei lá, você falou algumas, você foi falando, eu fui lembrando de outras. São coisas, às vezes, que vale a pena a gente escrever, porque né, ajuda quem está chegando agora, quem nunca passou. Acho que vale um verbete, né? Dá um verbete. Só aqui nós falamos várias técnicas. Quer falar alguma coisa? Você estava com o microfone? Júlia, a sua numerologia foi ótima e fala tudo sobre o verbete, mas a última lá, os dividendos evolutivos e a frase enfática para nós. Os dividendos evolutivos aí eu entendo como sendo aqueles dividendos que estão relacionados à dinamização da própria evolução da pessoa. Então, quase todos esses aqui, no final, acabam sendo também dividendos evolutivos. Ele quase que reúne todos os outros, né? Esses dividendos, todos eles são evolutivos, né? de uma forma geral. Agora, a frase enfática. Os dividendos da docência conscienciológica tornam o exercício da TARES acelerador evolutivo de valor inestimável a intermissivista lúcido, quanto a maxi-proexis pessoal ou grupal. De tudo isso que a gente falou, assim, todos esses recebimentos ou esses ganhos que o professor vai tendo, cada um deles vai ajudando de uma determinada forma o professor a melhorar o seu desempenho evolutivo, a melhorar a sua evolução. Seja na comunicação, seja no parapsiquismo, seja na cognição. Então, cada um deles traz uma variável, traz uma ajuda de uma forma diferente, de um lado diferente. E o conjunto deles vai dinamizando a evolução do professor. Então, é nesse sentido que isso aqui tem também a questão dos dividendos da interassistência, que vai deixando a própria conta corrente holocármica mais leve, vai melhorando os vínculos através da assistência que a gente vai desempenhando com as consciências que já conviveram com a gente, né? Tinha uma frase que eu vi essa semana, assim, do tipo... Quando uma pessoa, eu vi de dois irmãos, já na faixa dos 40 anos. Aí um deles falou para o outro, você lembra de que quando a gente era criança, que você me jogou um tijolo lá, uma coisa assim? Aí eu não lembro, quem faz não lembra. Aí aquilo ali me chamou a atenção, poxa, eu vou extrapolar isso aqui. É o algoz, né? Mas assim, eu vou extrapolar isso aqui para a multiexistencialidade. Claro, é o algoz. Quanta coisa a gente já não fez que a gente não lembra para os outros. E os outros, às vezes... A vítima lembra. É o algoz, não. E aí, no momento que a gente faz o esforço assistencial, no momento que a gente se reposiciona, se a gente procura ajudar a pessoa, acolhe, ajuda, esses nossos desafetos do passado, ou com quem a gente errou no passado, a gente vai conquistando amigos, vai melhorando os nossos vínculos. E aos poucos a gente vai conseguindo liberdade, a gente vai conseguindo leveza, a gente vai conseguindo dinamizar o processo evolutivo. Dentro dessa frase aí que você falou, né, tem aquela, quem apanha, nunca esquece, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece, né? Mas dentro do que você falou, às vezes quem faz a TARES também, ou quem faz essa assistência, que é um professor de... É a mesma coisa. Assim, eu vejo do mesmo lado, assim, por exemplo, quanta coisa
a gente já ajudou na vida das pessoas e a gente não lembra. Então, é isso que eu ia falar. Quantas vezes faz uma assistência, um professor faz uma assistência, que ele não lembra. Aí vem o aluno e fala, você lembra, professor, quando você falou isso, isso, isso? Ou qualquer outra, numa dinâmica, às vezes, claro. Que aí lembra, porque eles, a assistência, quando é bem feita também, a pessoa não fica esperando o retorno, né? Então, como ela não espera o retorno, o aluno que depois dá um feedback. Nossa, sabe aquela vez lá, você me ajudou tanto. Aquilo lá mudou minha vida. Mudou, eu acho muito interessante. Agora, tem uma pergunta aqui da numerologia dos dividendos, Grupo Karma. Poderia expandir, principalmente em relação ao Grupo Karma familiar? Eu vou até fazer uma correlação disso com a caracterologia, que ali, acho que ninguém fez perguntas da caracterologia, e aí tem um grupo ali que é justamente da Grupo Karmalogia. Entram aqui as recomposições grupo kármicas com os colegas evolutivos do passado, promovidas pela TARES. Agora, a Grupo Karma, a família também é uma forma multiexistencial de fazer essas recomposições grupo kármicas. Então, muitas vezes os desafetos do passado, eles acabam renascendo na própria família. Então, é uma das formas de fazer a recomposição grupo kármica. A TARES é outra forma de você fazer a recomposição grupo kármica. E acontece também se tiver a oportunidade de fazer a TARES na medida em que é possível, porque dentro do grupo karma familiar, nem sempre você consegue fazer essa TARES profissional da docência conscienciológica. Então, na maioria das vezes você não consegue. Então tem aquela coisa do santo de casa não faz milagre. Exatamente. Né? Então, mas o tipo de assistência a ser feito aí é mais pelo exemplo, é mais pela assistência, por fazer o que é necessário para ajudar a pessoa e muitas vezes dando suporte psicológico, dando suporte, seja energético, até financeiro ou emocional. Aí você vai fazendo essa parte da recomposição grupo kármica. E aqui eu estou chamando a atenção, porque o verbete é justamente sobre a docência, eu estou chamando a atenção por essas recomposições promovidas pela TARES, pelo esclarecimento da docência conscienciológica. Eu tenho a última pergunta aqui, Júlio. Estrangeirismologia, página 1. Poderia nos dizer quais são os principais, acho que você falou alguma coisa, mas vamos lá, upgrades evolutivos decorrentes da prática docente? Aí eu acho que o verbete todo está explicando isso aí, mas, por exemplo, no seu caso, qual foi? Já que a gente vai apertar, vamos apertar o Júlio. No meu caso, eu acho que a parte da comunicação foi uma das, eu acho que é uma das coisas que mais se destaca, do que eu consigo fazer hoje e do que eu conseguia fazer no início. Acho que assim, a forma de me expressar, é lógico que a compreensão de conscienciologia ajudou, mas a forma de me expressar, a qualidade com que eu acho que eu hoje consigo expressar as minhas ideias já é muito mais clara do que era no início. Então, acho que talvez esse seja o maior ganho que eu consegui hoje. Não, então eu quase estou fazendo uma pesquisa aqui para saber quais foram os grandes ganhos dos professores presentes, mas fala. Pode Tem a ver com aquilo primeiro? Esse é do ganho. Entendi. Porque o ganho, eu vejo que minha vida mudou pela docência, né? Eu vejo que, do ponto de vista que eu percebi, num crescendo, primeiro, atendendo a IC no local onde eu morava, né? Ou seja, ali regionalmente. Depois as itinerâncias, que aí fez eu ampliar e, de alguma maneira, me libertar daquela região. Aí eu fui atender outras regiões em itinerâncias, onde que eu não conhecia. Daí, eu simplesmente encontrei minha dupla evolutiva, ou seja, mudei toda a minha vida, o meu sogro, minha sogra, meus cunhados, meu grupo karma, ele levantou uma poeira, e isso, de alguma maneira, só reverberou. Então, eu vejo o seguinte, que eu nunca imaginaria, tipo, a gente, às vezes, lá, aquela condição do jovem que está lá na instituição e está lá sozinho, falando assim, cadê meu companheiro, cadê minha companheira, tal, né? Aí você fala, pô, você só vai descobrir o seu povo saindo de casa.
ficando aqui parado, falar assim, não, vai pousar e vai tudo se resolver na minha vida. Então você vê que uma das coisas mais assim impactantes, pelo menos que eu percebo, né, comigo, é justamente sem itinerância, e principalmente a itinerância temática do meu tema de pesquisa, isso reverberou muito mais, né, que é uma das coisas que essa é o crescendo, né, do professor quando ele chega num tema e que aquele tema é dele, né, de alguma maneira, que ele vai levantando essa poeira. Posso falar então? Foi isso que eu perguntei para o Júlio, foi sair de mim. Eu acho que eu consegui interagir mais com o outro e chegar mais perto do outro. Eu acho que melhorou a minha capacidade assistencial quando eu assumi, né, que eu não tenho que saber tudo na aula. E para mim foi um divisor de águas no meu processo docente. Porque eu ainda tinha aquele paradigma que o professor sabe tudo, aquele professor bom é aquele que consegue passar muita informação, e esclarece o aluno que fica ali, né, bebendo da fonte, né? E aí, quando eu mudei esse paradigma, e aí eu estou aqui para puxar pelos trafores do outro, dele identificar também o seu curso intermissivo, né? E para mim esse foi o top. E depois foi os trafores ociosos, que depois eu comecei a perceber que eu tinha comunicabilidade, que eu conseguia esclarecer os alunos, tinha clareza de pensamento, e eram coisas que eu não sabia que tinha. Então esses foram os dois grandes trafores. E depois pensando melhor também, acho que no meu caso também tem a coisa do que eu mencionei também há pouco, do temperamento, né? Essa coisa de ir, sabe, burilando, não ser tão agressivo, ser mais acolhedor, mais fraterno. Eu acho que isso também. Vocês estavam falando, né? Eu fiquei pensando comigo, né? O que foi? Eu acho que foi a primeira vez que eu entrei mais próximo da minha ProEx. Foi quando eu entrei na sala de aula. Eu acho que foi assim, a primeira vez que eu coloquei o pé mais próximo daquilo que eu tinha que fazer nessa vida. Não que seja só sala de aula, mas essa coisa do falar, do comunicar, né, do esclarecer. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, porque eu perguntei para todo mundo, né, eu tinha que pensar também. Mas eu acho que foi isso, Júlio. A sala de aula como a fixação, né, a entrada na ProEx. É aquela coisa, eu não consigo largar isso. Não tem como. É uma razão de viver isso. Né? É um leitmotiv, né? Um propulsor. Não faz muito sentido ser conscienciólogo sem dar aula e fazer esclarecimento, né? Pesquisa e esclarecimento. Qual é o sentido? Posso pegar esse gancho aqui? Pode. Que aí eram duas perguntas que eu ia fazer, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que tem a ver com o LabCom pessoal do professor e os efeitos decorrentes da autoexposição durante as aulas na autopesquisa. Que tem a ver com isso, né? Porque a gente está falando de coisas que fez diferença para nós a questão da docência. Quer dizer, isso também é um reconhecimento da gente enquanto consciência, um professor consciência, né? E a gente expor isso numa aula e isso ser positivo para os alunos na questão da conscienciologia. E não só eu, muitas vezes me exponho, entre aspas, né, me coloco enquanto pessoa numa aula com um aluno. Entende? Que ele vê, eu também sou pessoa. Né? Além de professor, eu sou pessoa. E tive bons resultados com isso, com alunos com disciplina. Né? E essa questão do LabCom. Como é que você vê isso com os professorandos? Como é que isso você vê o resultado? O LabCom, você está falando? O LabCom e também a questão da autoexposição. Da autoexposição. A autoexposição não tem como o professor entrar em sala de aula sem se expor. Ele vai estar lá se expondo. O jeito dele falar, as experiências dele, a cognição dele vai ficar clara ali, o jeito que ele raciocina. Os exemplos pessoais. Os exemplos pessoais. As coisas a vida dele. As coisas todas acabam ficando mais expostas, mais transparentes. Os traços de personalidade. Se tem, por exemplo, preconceitos, essas coisas vão aparecer. Se tem qualquer... As coisas acabam aparecendo, acabam transparecendo ali. E isso é um motivador para você conseguir... Não, apareceu, não, tem que trabalhar. Se você fica quieto ali, parado, só
sentado, não vai se expor, não vai dialogar com as outras pessoas, essas coisas muitas vezes não vão nem aparecer para você, você nem vai identificar isso. E aí não vai conseguir, se você não vê algum traço, você não recicla isso, você não vai trabalhar isso. E a pessoa também, às vezes, não vê o quanto isso é assistencial. Né? A pessoa falou, olha, eu tenho realmente essa dificuldade, eu estou superando, ou já superei. Né? E o Labicom, pessoal, ele assim, é um exemplo para os outros que estão ali do lado. Que assim, é uma outra pessoa. Como é que a pessoa conseguiu superar a minha dificuldade? Esse colega que está aqui, ou então o professor que está ali na frente. Mabel, como é que você conseguiu superar essa dificuldade que eu estou tendo? A Mabel coloca a experiência dela, que ele pode me ajudar. Isso assim, essa doação do Labicom é um fato também em sala de aula, é interassistencial, é tarístico, né? Então tá tudo relacionado uma coisa com a outra aí, não tem como. Obrigada. Gente, então nós estamos chegando ao final. A gente agradece aí ao Júlio, agradecemos aos tertulianos, aos teletertulianos que nos enviaram as perguntas. Até amanhã e a gente passa para os recados. As pontuações da tertúlia de hoje são 9 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 10 perguntas enviadas online. Temos 5 convites. A Sofia com o curso Com o Sincobaia, Nayara Luz com o curso Madame Chantal, Adriana Kawati com o curso Síndrome do Impostor, Valdirene com o Acoplamentário e Júlio Royer com a primeira jornada da reaprendência. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Côncius, lembramos vocês que no dia 14 de outubro, sábado, das 15 às 20 horas e 30 minutos, estará acontecendo o curso Com Sincobaia na sede da Côncius, no Discernimento, aqui em Foz de Iguaçu. Nesse curso Com Sincobaia, forma-se um campo interassistencial homeostático para a identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma. Investimento, R$ 160, incluso um coffee break. Informações e inscrições poderão ser obtidas e feitas através dos telefones código de área 45, fones 2102-1460, o WhatsApp 99-994-1460, ou mesmo através do site www.concius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês e muito obrigada. Boa tarde a todos. Última chamada para o curso da Madame Chantal Jamé, com a professora Malu Balona, que será realizado nesse final de semana, dias 7 e 8 de outubro, das 15 às 18 horas, nas modalidades presencial e à distância. Este curso ele tem como objetivos descrever a personalidade e o contexto histórico no qual viveu a parapsíquica francesa Madame Chantal Jamé, relacionando o parapsiquismo de efeitos físicos da ectoplasta, as parassincronicidades com a autora, a projeciologia e seu propositor, professor Valdo Vieira. Para que haja o aproveitamento integral do aluno inscrito, caso mesmo não possa participar de alguma parte do curso, será disponibilizada uma gravação para que não perca o conteúdo abordado. Aproveite essa oportunidade e faça sua inscrição ainda hoje na recepção do CAEC ou pelo telefone, código 45 2102 1499. Muito obrigada. Boa tarde. Em nome do CAE, convidar vocês para o curso livro Síndrome do Impostor, Superação pela Autocientificidade. E o que é a síndrome do impostor? Síndrome do impostor é uma psicopatologia quando o indivíduo se sente uma fraude, é um impostor, ele não reconhece as suas qualidades. Os outros apontam, mas ele acha que ele é um impostor, que ele não tem aquilo. A pessoa não se sente merecedora de nenhum tipo de sucesso que ela tenha. Esse curso é um curso sem pré-requisito, que ocorrerá nos dias 2 e 3, no período da tarde, aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Informações pelo telefone 45 2102 1499 ou pelo e-mail caec@caec.org.
Em nome do CAEC, eu quero convidar para o curso Acoplamentário, que acontecerá nos dias 3 a 5 de novembro no CAEC. A temática será de soma e maturidade consciencial. Os EPICONs Cristina Aracaki e Everton Santos. O Acoplamentário é um curso de campo, no qual as pessoas experimentam as técnicas do acoplamento energético, a clarividência facial no laboratório acoplamentário, que tem um ambiente otimizado para o desenvolvimento do parapsiquismo e dos atributos conscienciais. As inscrições são realizadas na recepção do CAEC ou através do telefone 45 2102 1499. Obrigada. Eu quero aproveitar aqui nessa tarde que a gente estava discutindo bastante sobre a docência conscienciológica e convidar todos os interessados para a primeira jornada internacional de parapedagogia e reeducaciologia, que acontece na próxima semana, de 13 a 15 de outubro, de sexta a domingo, aqui na sede da Reaprendência em Foz do Iguaçu. Nesse evento, eu vou apresentar um trabalho, numa mesa de debates que se chama Docenciograma, instrumento de auto e heteroavaliação docente. E também tem uma série aqui são 23 pessoas que vão apresentar os seus trabalhos nessa jornada. Mais informações no site www.reaprendência.org. Lembrando que Reaprendência se escreve com T, como se escreve Reaprendentia. Ok? Obrigado. O título do verbete de amanhã é Arquitetura Holomnemônica. A especialidade é Mnemosomatologia. A verbetógrafa é a professora Dulce Dal. Agradecemos a presença e a participação de todos. Uma boa tarde e até amanhã.